Você já se perguntou quanto tempo e energia desperdiça com pensamentos inúteis, palavras vazias e distrações que não te levam a lugar nenhum? O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em fazer mais, mas em fazer melhor. Neste vídeo, você aprenderá 10 lições estoicas para pensar menos no que não importa, falar com mais intenção e focar no que realmente faz a diferença na sua vida. Se você quer mais clareza, disciplina e controle sobre suas ações, este vídeo é para você. Descubra como eliminar o excesso de ruído mental, fortalecer sua mente e direcionar sua energia para o que realmente importa. Assista até o final e comece a aplicar essas lições hoje mesmo. 1. O fardo do pensamento excessivo. Você já sentiu o peso de uma tempestade que só existia dentro da sua mente? Já se pegou vivendo um sofrimento antes mesmo de ele acontecer? Marco Aurélio nos ensina que o sofrimento muitas vezes não vem das coisas em si, mas da maneira como as interpretamos. Imagine um homem parado à beira do mar. As ondas vão e vêm, indiferentes à sua presença. Mas, em sua mente, ele vê um oceano furioso, sente o vento como um prenúncio do desastre, teme o que ainda nem aconteceu. Ele carrega um fardo invisível, o fardo do pensamento excessivo. A realidade é neutra. Os fatos acontecem, mas nossa mente lhes dá significado. Uma mensagem não respondida torna-se um sinal de rejeição, um olhar distraído transforma-se em desprezo. Um erro cometido vira uma prova de fracasso. Mas será que essas interpretações refletem a verdade ou apenas o medo que carregamos? Pense em um jovem prestes a dar uma palestra. Seu coração acelera, e sua mente o bombardeia com pensamentos: e se eu errar? E se rirem de mim? E se eu esquecer o que ia dizer? Cada possibilidade é um peso adicional sobre seus ombros. Mas a plateia não vê esses medos. A plateia apenas espera. O que ele teme não é a realidade, mas a imagem distorcida que criou dela. O pensamento excessivo nos mantém presos ao que já passou ou ao que ainda não aconteceu. Você revive uma discussão antiga, analisa cada palavra dita, busca significados ocultos. Mas o passado já se foi. Você antecipa dificuldades, imagina cenários catastróficos, sofre por um futuro que ainda não existe. Mas o futuro não está sob seu controle. Quantas noites de sono foram roubadas por preocupações que nunca se tornaram realidade? Quantos momentos presentes foram desperdiçados porque sua mente estava em outro lugar? Os estoicos nos ensinam que devemos focar no agora, que devemos nos perguntar: isso está sob meu controle? Se não estiver, por que sofrer por isso? Se estiver, por que não agir ao invés de apenas pensar? Uma mulher perde o emprego. No primeiro instante, o pânico: sou um fracasso. Nunca vou conseguir outro trabalho. Mas depois de um momento de reflexão, ela se lembra: o que aconteceu foi apenas um evento, sem rótulos, sem juízo de valor. A interpretação negativa foi um reflexo de seu medo. Ela decide mudar a perspectiva. Isso pode ser um recomeço. Agora tenho tempo para buscar algo melhor. A situação é a mesma, mas a forma de vê-la mudou tudo. A mente pode ser nossa maior inimiga ou nossa maior aliada. Quando permitimos que pensamentos negativos se multipliquem sem controle, sofremos mais do que deveríamos. Mas quando aprendemos a questionar nossas interpretações e a focar no presente, encontramos paz. Da próxima vez que sua mente começar a criar tempestades, pergunte-se: isso é real ou é apenas a minha interpretação? Porque, no fim, o sofrimento raramente está no mundo lá fora. Ele nasce, e pode morrer, dentro de nós. 2. Palavras são pontes ou prisões. Já parou para pensar no peso das palavras? Elas podem erguer pontes ou erguer muros. Podem libertar ou aprisionar. Um comentário impensado pode afundar um dia inteiro em angústia. Uma frase dita no momento certo pode salvar uma vida. Epicteto nos ensina: diga apenas o que deve ser dito, e diga-o com clareza. Mas quantas vezes falamos sem propósito? Sem pensar? Quantas vezes enchemos o silêncio com ruídos desnecessários, apenas para não encarar a verdade? Imagine uma discussão acalorada entre duas pessoas que se amam.
No calor do momento, palavras afiadas são disparadas como lâminas. Depois, quando a raiva passa, resta o arrependimento. Mas o que foi dito, foi dito. As palavras não voltam. E muitas vezes, deixam cicatrizes. Pense nas redes sociais. Em um mundo onde todos têm voz, poucos sabem usá-la. Uma crítica destrutiva, um ataque impensado, uma mentira repetida 1000 vezes são prisões que construímos, para nós e para os outros. Palavras podem ser correntes invisíveis que nos amarram ao rancor, à ilusão, ao medo. Mas há outra escolha. A palavra pode ser ponte. Pode unir o que foi quebrado, pode trazer luz ao que estava na sombra. Imagine alguém que, diante de um conflito, escolhe a ponderação em vez do impulso. Em vez de reagir com fúria, escolhe a sabedoria do silêncio ou a precisão de uma palavra justa. Isso é poder. Isso é liberdade. Os estoicos nos ensinam que falar é uma ação. E como toda ação, deve ser guiada pela razão e pela virtude. Antes de abrir a boca, pergunte-se: isso é necessário? Isso é verdadeiro? Isso ajuda ou apenas alimenta o caos? No dia a dia, essa prática pode transformar relações. No trabalho, um líder que escolhe palavras justas, ao invés de ordens ríspidas, cria um ambiente de respeito. Em casa, uma conversa sincera pode curar feridas antigas. Até mesmo consigo mesmo, como você se fala quando está sozinho? Suas palavras internas são pontes para o crescimento ou grades que te prendem à insegurança. A escolha é sua. Sua voz pode ser uma ferramenta de clareza ou uma arma de destruição. Pode ser o peso que arrasta ou o impulso que eleva. E então, da próxima vez que for falar, pergunte-se: estou construindo uma ponte ou erguendo uma prisão? 3. A distração rouba sua vida. Vivemos na era da distração. Um mundo de notificações incessantes, feeds infinitos e um ruído constante que sussurra promessas vazias de entretenimento e fuga. Mas, a que preço? Marco Aurélio advertia: atenha-se a fazer e a dizer apenas o que é essencial. No entanto, olhe ao seu redor. Quantos vivem com essa clareza? Quantos, ao invés disso, se perdem em conversas frívolas, em debates vazios, em tarefas que não levam a lugar algum? O tempo, esse recurso finito e irreversível, escorre por entre os dedos enquanto seguimos um rastro de distrações que nada acrescentam. Você já se perguntou quantas horas da sua vida se dissolvem em telas brilhantes, em atualizações sem fim, em preocupações que nunca se concretizam? Imagine alguém sentado à mesa de um café, olhos vidrados no celular. À sua frente, um amigo ou um amor, esperando por uma conexão que nunca vem. Ou talvez seja você, deitado à noite, rolando a tela sem propósito, adiando o sono, adiando a vida. O estoicismo ensina que devemos ser guardiões do nosso tempo. Que cada momento desperdiçado é um momento que nunca mais voltará. Você age como se fosse viver para sempre, disse Sêneca, mas a verdade é que não há tempo para ser desperdiçado. Observe a sua rotina. Quantas vezes você começa algo importante, mas é interrompido por uma notificação? Quantas vezes se senta para trabalhar e, antes mesmo de começar, já desviou sua atenção para algo trivial? Distração é fuga. Fuga do tédio, fuga do desconforto, fuga de nós mesmos. Mas fugir não nos leva a lugar algum. A vida exige presença. Exige que façamos escolhas conscientes sobre onde depositamos nossa atenção. A solução? Reduzir o ruído. Perguntar-se, a cada instante: isso é essencial? Isso me aproxima da vida que quero viver? Seja intencional. Escolha o que lê, o que assiste, com quem gasta seu tempo. Silencie o supérfluo. Retorne ao que importa. Porque, no fim, a vida não é feita de tudo que nos distrai, mas daquilo a que escolhemos realmente nos dedicar. 4. O poder do agora. Você já percebeu como a mente pode se tornar sua própria prisão? Como você pode estar sentado em silêncio, mas ainda assim sentir o peso de 1000 preocupações? Como o passado insiste em se repetir e o futuro ameaça com cenários que talvez nunca aconteçam? Marco Aurélio nos lembra: se você sofre por coisas externas, é seu julgamento que te perturba.
Não são os eventos em si que nos machucam, mas o que pensamos sobre eles. E, ainda assim, vivemos como se fossem os acontecimentos que nos dominam. Pense no trânsito que te irrita, no e-mail que não foi respondido, na mensagem visualizada e ignorada. Pense no medo de falhar, na vergonha do passado, na ansiedade pelo amanhã. Tudo isso não passa de interpretações, de histórias que a mente cria e insiste em contar repetidamente. Mas e se você pudesse sair desse ciclo? E se, por um instante, você apenas estivesse aqui, agora? O estoicismo nos ensina que o presente é o único tempo real. O passado já se dissolveu e o futuro ainda não existe. A dor só se sustenta porque a alimentamos com nossos julgamentos. Um olhar atravessado não significa desprezo. Um erro não define sua vida. Uma perda não apaga tudo o que foi vivido. Imagine que você está tomando café pela manhã. Se você estiver presente, sentirá o calor da xícara entre as mãos, o aroma, o gosto. Mas se a mente estiver vagando entre preocupações, o café será apenas um detalhe esquecido. Assim acontece com a vida, enquanto estamos ocupados demais julgando e temendo, o agora escorre pelos dedos. Os estoicos praticavam a arte de observar os pensamentos sem se apegar a eles. Epicteto ensinava que devemos distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Suas opiniões sobre os outros, suas expectativas, suas preocupações com o futuro, nada disso está realmente em suas mãos. Mas sua resposta a cada momento, essa sim, está. Nos dias de hoje, a mente nunca descansa. As redes sociais alimentam a comparação, os jornais reforçam o medo, e o trabalho nunca parece suficiente. Estamos sempre reagindo, sempre esperando, sempre sofrendo por coisas que talvez nunca aconteçam. E se, em vez disso, cultivássemos a presença? Da próxima vez que algo te irritar, pare, respire. Pergunte-se, o que está acontecendo agora, de verdade? Estou sofrendo pelo que acontece ou pelo que imagino sobre isso? A resposta pode mudar tudo. A paz não está no futuro. Não está quando você conseguir um novo emprego, um novo amor ou um novo corpo. A paz está agora, na aceitação do que é. Porque o sofrimento não vem das coisas em si, mas da opinião que temos sobre elas. O agora sempre esteve aqui. Você só precisa escolhê-lo. 5. Reclamar não muda a realidade. Você já percebeu como é fácil reclamar? O trânsito está lento. O chefe é injusto. O governo não faz nada. O mundo é cruel. Nos queixamos da chuva, mas não levamos um guarda-chuva. Reclamamos do frio, mas esquecemos de fechar a janela. Apontamos os erros dos outros, enquanto os nossos crescem, silenciosos, em nossa própria casa. Confúcio disse, não reclame da neve no telhado do vizinho quando a sua porta não foi varrida. E os estoicos ensinavam exatamente isso, não perca energia se lamentando. Reclamar não muda a realidade. Vivemos como se tivéssemos direito a um mundo perfeito, mas o que realmente controlamos? O que as pessoas fazem? O que dizem? O que pensam? Não. Só controlamos nossas ações, nossas palavras, nosso pensamento. Marco Aurélio escreveu, se algo externo te aflige, não é a coisa em si que te perturba, mas a opinião que tem sobre ela. Se o barulho da cidade te irrita, o problema não está no barulho, mas na sua resistência a ele. Se a atitude do outro te ofende, a dor não vem da ação dele, mas do valor que você dá a isso. Reclamar é uma forma de resistência. Mas resistência não muda a vida. Ação, sim. Imagine um homem sentado em um sofá, resmungando sobre como está acima do peso, como a comida industrializada é um veneno, como o mundo moderno destruiu a saúde das pessoas. Mas ele continua ali, comendo sem pensar, esperando que o mundo mude antes dele. Ou alguém que odeia seu trabalho, reclama do chefe, diz que merece mais. Mas passa o dia no celular, sem buscar outra oportunidade, sem estudar, sem agir. O estoico vê isso e pensa: para que reclamar? O que posso fazer? Se está infeliz no trabalho, busque alternativas. Se a cidade te sufoca, adapte-se ou mude. Se o mundo parece injusto, seja justo onde puder.
Reclamar é como gritar contra o vento, esperando que ele mude de direção. Os estoicos nos convidam a olhar para dentro, a focar no que depende de nós. Epicteto ensinava: se queres melhorar, pare de se preocupar com o que os outros fazem e volte-se para o que tu deves fazer. Se o telhado do vizinho está coberto de neve, não é problema seu. Se sua porta está suja, varra. Se algo em sua vida precisa mudar, mude. O tempo que passamos reclamando poderia ser investido em construir. O tempo que gastamos apontando os defeitos dos outros poderia ser usado para lapidar nossos próprios erros. Afinal, o mundo não vai mudar porque você reclamou. Mas sua vida pode mudar se você agir. 6. O silêncio como resposta. O silêncio é um poder esquecido. Vivemos em tempos onde cada palavra é um combate, cada ofensa exige resposta, cada olhar atravessado nos convida a reagir. Mas o que acontece quando escolhemos o silêncio? Quando recusamos o convite para a guerra das palavras e simplesmente deixamos que a poeira do momento assente sem nossa intervenção? Epicteto nos ensina: se alguém lhe ofender, lembre-se de que é a opinião dele, não sua realidade. Pense nisso. O que dizem sobre você não define quem você é. O que gritam contra você não altera sua essência. O que pensam ao seu respeito não tem o poder de moldar sua existência a não ser que você conceda esse poder. Imagine-se no trabalho. Você se esforça, dá o seu melhor, mas ainda assim alguém espalha críticas injustas, questiona suas intenções ou diminui seus feitos. A raiva sobe. O impulso de responder cresce. Mas e se, ao invés de revidar, você apenas respirar fundo e continuar? O que se mantém calado não pode ser distorcido. O silêncio confunde aqueles que buscam conflito, pois não há luta onde só há serenidade. Na vida pessoal, o cenário se repete. Uma discussão acalorada, alguém levanta a voz e ataca. As palavras voam como flechas envenenadas. Mas você entende que a ofensa pertence a quem a profere, não a quem a recebe. Então, você escolhe o silêncio. Não por fraqueza, mas por força. Não por medo, mas por sabedoria. Porque um coração tranquilo não precisa de justificativas. O silêncio não é fuga, é domínio. Não é fraqueza, é controle. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E o silêncio é essa vingança sutil. Quando não respondemos ao ódio com mais ódio, quebramos o ciclo. Quando não tentamos provar nada para ninguém, conquistamos a única provação que realmente importa, a nossa própria. Pense nos grandes sábios, nos líderes espirituais, nos que verdadeiramente compreenderam a natureza humana. Não eram aqueles que gritavam mais alto, mas sim os que sabiam quando não dizer nada. E agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você respondeu a uma provocação e depois se arrependeu? Quantas vezes caiu na armadilha de defender algo que nunca precisou de defesa? O silêncio não significa ignorar. Significa reconhecer o que vale a sua energia e o que não vale. Significa escolher a paz ao invés do caos, a serenidade ao invés do tumulto. Da próxima vez que alguém testar sua paciência, experimente não reagir. Apenas observe. Veja como o mundo se agita à sua volta enquanto você permanece firme, inabalável. Pois o verdadeiro poder não está na resposta que damos aos outros, mas na resposta que damos a nós mesmos. E às vezes, a melhor resposta é nenhuma. 7. O peso das expectativas. Você já sentiu o peso esmagador das expectativas? Já esperou que alguém agisse de determinada maneira e se frustrou quando isso não aconteceu? Já desejou reconhecimento por um esforço silencioso e recebeu apenas o eco da indiferença? Sêneca nos alerta: o homem sábio não espera nada de ninguém. A princípio, essa frase pode soar dura, quase fria. Mas dentro dela há uma liberdade inestimável. Esperar algo dos outros é entregar as rédeas da sua paz a mãos que nunca poderão segurá-las como você gostaria. Pense no profissional dedicado que trabalha há anos esperando uma promoção que nunca vem. No amigo que está sempre disponível, mas se decepciona quando ninguém aparece para ajudá-lo. No parceiro que ama intensamente e sofre porque esperava gestos que nunca chegaram.
A frustração não nasce dos fatos, mas das expectativas que criamos sobre eles. O estoico não espera. Ele age. Ele entende que cada um faz o que está dentro de sua natureza, e não o que gostaríamos que fizesse. Ele dá o seu melhor não porque espera algo em troca, mas porque essa é sua essência. Imagine que você envia uma mensagem para alguém e essa pessoa não responde. O impulso imediato é pensar: ela me ignorou, não se importa comigo. Mas o estoico pensa diferente. Ele observa os fatos sem distorções emocionais. Talvez a pessoa esteja ocupada. Talvez tenha esquecido. Talvez não queira responder, e tudo bem. Nada disso muda quem você é. Quando nos libertamos da necessidade de que os outros correspondam às nossas expectativas, ganhamos um poder imenso, o poder de viver sem ressentimento. De agir por princípios, e não por troca. De amar sem exigir retorno. De ajudar sem contabilizar débitos. Isso significa aceitar a injustiça, a ingratidão, o descaso? Não. Significa não permitir que esses comportamentos definam o seu estado interior. Significa seguir seu caminho com serenidade, independentemente da atitude dos outros. A pergunta essencial é: você faz o que faz porque acredita ser o certo, ou porque espera algo em troca? Se a resposta for a segunda opção, você está acorrentado às expectativas. Sêneca nos convida a soltar essas correntes. A agir com excelência por nós mesmos, e não pelo reconhecimento alheio. A sermos livres do desejo de que o mundo corresponda aos nossos anseios. No fim, o peso das expectativas é um fardo que nós mesmos colocamos nos ombros. E a boa notícia? Podemos soltá-lo a qualquer momento. A questão é: você está pronto para essa leveza? 8. A simplicidade é a verdadeira riqueza. Vivemos em um mundo que ensina que riqueza é acumular mais dinheiro, mais posses, mais status. Mas e se a verdadeira riqueza estivesse em precisar de menos? Epicuro disse: quem precisa de pouco nunca é pobre. E essa é uma verdade que resiste ao tempo. Pois quem precisa de pouco não se torna escravo do desejo. Não passa noites em claro preocupado com o que ainda não tem. Não mede sua felicidade pelo tamanho da conta bancária ou pelo brilho das vitrines. O homem que aprende a se contentar com o essencial encontra uma liberdade que dinheiro algum pode comprar. Ele caminha leve, porque não carrega fardos desnecessários. Ele se alegra com as pequenas coisas, um café quente, um pôr do sol, o riso de um amigo. Mas olhe ao seu redor. O que vemos? Vemos pessoas correndo sem parar, sufocadas pela urgência de ter mais. Trabalhando em empregos que detestam para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem sequer admiram. Vemos apartamentos abarrotados de objetos, mas corações vazios. Vemos redes sociais transformando ostentação em padrão. Onde a felicidade é medida por viagens luxuosas e carros reluzentes, onde um instante de prazer se traduz em fotos editadas, mas a paz nunca chega. E então, nos perguntamos: quem é o verdadeiro rico? É aquele que tem mais do que precisa ou aquele que aprendeu que precisa de pouco? Imagine um homem que mora em uma casa simples, mas cheia de amor. Ele acorda cedo, sente o vento no rosto e agradece o dia. Ele trabalha porque gosta, e não porque é escravo do dinheiro. Ele desfruta das refeições sem precisar de excessos. E quando a noite cai, dorme tranquilo, porque não precisa correr atrás de nada. Ele já tem tudo. Agora, compare isso a alguém que tem tudo, menos paz. Que dirige um carro luxuoso, mas nunca encontra tempo para visitar os pais. Que possui guarda-roupas cheios, mas sente um vazio que roupa nenhuma preenche. A simplicidade é uma escolha. E essa escolha traz riqueza, não a riqueza dos cifrões, mas a riqueza da alma. Os estoicos sabiam disso. Sêneca disse que devemos treinar a escassez para não temê-la. Marco Aurélio escreveu que a felicidade vem da harmonia interior, não dos bens exteriores. E Epicteto lembrou que só é livre quem não depende do que pode ser tirado. Mas como aplicar isso na vida? Simples. Olhe ao seu redor e pergunte: o que realmente importa? O que é essencial?
Experimente viver um dia sem buscar distrações artificiais. Redescubra a beleza de um momento silencioso. Coma com gratidão. Caminhe sem pressa. Passe tempo com quem você ama, sem precisar registrar cada instante em uma tela. Desapegue do que é excesso. Porque no final, a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você pode viver sem. Afinal, quem precisa de pouco, nunca é pobre. 9. Coragem para dizer não. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes cedeu, se dobrou, silenciou sua própria voz para não desagradar? O medo de desapontar, de parecer rude, de perder algo ou alguém. Esse medo nos aprisiona. Nos torna servos da expectativa alheia, reféns da aprovação dos outros. Mas e você? Onde está na equação da sua própria vida? Os estoicos nos ensinam que quem não sabe dizer não vive à mercê dos ventos, sem direção própria. Marco Aurélio nos lembra que temos poder sobre nossa mente, mas não sobre os desejos dos outros. E se não soubermos estabelecer limites, viveremos para satisfazer a todos, menos a nós mesmos. Pense nisso. O sim que você dá ao mundo pode ser um não para si mesmo. Dizer não não é ser egoísta. É ser verdadeiro. É escolher onde colocar sua energia, sua atenção, sua vida. Veja ao seu redor. O amigo que sempre aceita favores, mas está exausto. O profissional que trabalha até tarde, com medo de desagradar o chefe. A pessoa que se sobrecarrega, carregando responsabilidades que nem são suas. Quantas vezes nos submetemos a algo que não queremos porque temos medo do conflito? Mas a coragem não está em evitar confrontos, e sim em encará-los com serenidade. Imagine um homem chamado Lucas. Ele sempre quis empreender, mas sua família o pressiona a seguir um caminho seguro. Ele sorri, concorda, diz sim para evitar atritos. Mas, por dentro, sente-se sufocado. Cada sim que diz é um tijolo no muro que o separa de sua própria vida. Ou pense em Ana. Ela sente que está sempre disponível para os outros, mas ninguém parece estar para ela. Seu tempo, sua energia, sua paz, tudo entregue sem reservas. Até que um dia, exausta, percebe, o problema não está nos outros. Está nela. No medo de dizer não. Mas o não não precisa ser rude. Ele pode ser firme, mais sereno. Sêneca nos ensina que não devemos deixar que a vontade dos outros controle nossa existência. Porque a vida é curta. E cada momento gasto agradando a todos é um momento a menos vivendo com autenticidade. Dizer não é um ato de coragem. É quando você decide que sua paz vale mais do que a opinião alheia. Que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Que seu respeito próprio é mais valioso do que a aceitação dos outros. Então, da próxima vez que sentir o peso da obrigação, pare e pense, esse sim me aproxima ou me afasta da vida que quero? Se te afasta, respire. E diga, não, porque a liberdade começa quando aprendemos a escolher a nós mesmos. 10. A arte de agir sem apego ao resultado. Você já se perguntou quantas vezes deixou de agir por medo do fracasso? Quantas decisões adiadas, quantos sonhos engavetados, quantas palavras silenciadas, tudo porque o resultado era incerto. Mas e se o segredo não estivesse no desfecho, e sim no caminho? O Bhagavad Gita nos lembra, faça o que deve ser feito, sem se preocupar com o desfecho. Os estoicos entenderam essa verdade há milênios. Marco Aurélio escreveu: a única coisa que podemos controlar é a nossa ação. O resto não nos pertence. E, no entanto, vivemos como se tivéssemos o poder sobre tudo, como se pudéssemos moldar cada detalhe do futuro. Mas isso é uma ilusão. O empresário que lança um projeto esperando reconhecimento e falha. O estudante que se esforça, mas não obtém a nota esperada. O artista que coloca sua alma em uma obra e recebe apenas silêncio. Todos eles esquecem que sua única responsabilidade é o esforço, não a resposta do mundo. Imagine um atleta treinando para uma maratona. Ele não pode controlar o clima no dia da prova, nem a concorrência, nem possíveis lesões, mas ele pode controlar sua disciplina, sua respiração, seus passos.
E isso já basta. O estoicismo nos ensina que apegar-se ao resultado é um caminho certo para a frustração. Porque sempre há variáveis fora do nosso controle. O verdadeiro poder está em agir com excelência, independente do que virá depois. Sêneca disse: o homem sábio se contenta em ter feito o que deve. O resultado pertence ao destino. Nos dias de hoje, somos obcecados por números, aprovações, curtidas. Se um post não viraliza, sentimos que falhamos. Se um projeto não dá retorno imediato, abandonamos. Mas e se medíssemos nosso sucesso pelo empenho e não pelo resultado? Se um escritor escrevesse porque ama escrever, não porque espera fama. Se um profissional trabalhasse pelo prazer de fazer bem feito, e não só pelo reconhecimento. Se amássemos sem esperar reciprocidade, a vida se tornaria mais leve. Porque quando nos desprendemos do resultado, nos tornamos verdadeiramente livres. Então, faça o que deve ser feito. Escreva, fale, corra, crie. Mas solte as amarras do futuro. Afinal, a única coisa que realmente temos é o agora. Agora que você conhece essas 10 lições estoicas, é hora de colocá-las em prática. Agora eu quero saber de você. Quais dessas lições você quer colocar em prática a partir de hoje? Me conta aqui nos comentários. E se você não tiver nada específico para dizer, apenas comente: eu estou no caminho. Assim, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e realmente absorveu essa lição. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdos como esse para te ajudar a evoluir, se fortalecer e construir a melhor versão de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme. Confie em você.